Olá, meus amados, é um prazer estar aqui com vocês para aprender um pouco mais da Palavra de Deus e mais um Lições para a Vida Cristã. Nessa oportunidade nós vamos estar estudando a obrigação tanto do marido quanto da mulher. O título da nossa lição é Obrigações Mútuas. A nossa lição que está falando sobre família, então hoje nós vamos ter esse tema para conversar. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação do nosso amado irmão Henrique. Olá, meus queridos irmãos, agradeço aqui a oportunidade de estar fazendo parte desse trabalho maravilhoso e, como sempre, gostaria de desejar um feliz sábado a todos vocês. Também gostaria de agradecer desde já a participação da irmã Raquel. Olá, é um privilégio novamente estar aqui, né? Para mim é um privilégio muito grande, eu considero, eu gosto muito de participar. E hoje vamos estar estudando aqui sobre mais este capítulo a respeito de família. Antes de nós começarmos o estudo dessa lição, muito importante para marido quanto esposas, nós vamos fazer uma oração. Pai nosso que estás no céu, mais uma vez estamos aqui na tua presença, Senhor. Viemos aqui para aprender de ti, para estudarmos a tua palavra e suplicar que o Senhor nos ensine, nos ajude a entender a tua vontade, o teu plano para a nossa vida e que possamos a cada dia nos achegarmos mais a ti e a tua vontade. Fica conosco aqui nesse estudo e também com cada um daqueles que vão estudar assistindo a tua palavra. Que a tua palavra possa preencher o nosso coração e o coração de cada um dos ouvintes. Tudo isso nós te pedimos e te somos gratos, em nome de Jesus. Amém. O título da nossa lição, como dito anteriormente, é Obrigações Mútuas, e o verso áureo diz assim: Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém, a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres, e não as tratem com amargura. Colossenses capítulo 3, versículo 18 e 19. Eu gostaria de expor o meu comentário, como sempre. Eu gosto muito desse texto aqui, porque dos dois lados, se a gente colocar num ponto de guerra, num debate, os dois lados, eles têm aqui os seus melhores argumentos, né? A mulher, ela diz, olha, para mim te respeitar, para mim ser submissa a você, você tem que me amar. E o marido, ele diz o quê? Para eu te amar, você tem que me respeitar e ser submissa a mim. Mas Deus deu para o casal como regra, para cada um individual, essas duas palavras aqui. Para o marido, ele tem que amar, e para a mulher, ela tem que respeitar. Se os dois fizessem isso sem pensar no outro, sem ser egoísta, tudo daria certo. Todas as coisas cooperariam. Mas qual que é o problema aqui? Como veio dizendo no título. Obrigações mútuas. O problema hoje no nosso mundo, o porquê que existem tantos divórcios, o porquê que existem tantos problemas no casamento. Porque mais existe cobrança do que realmente atitude. Em vez de eu pensar em mim, eu procurar ter zelo com a minha mulher, eu procurar ter carinho com ela, cuidar, fazer ela feliz, eu fico pensando assim, nossa, essa mulher não faz isso pra mim, não faz aquilo pra mim, ela não me respeita. Interessante do verso áureo, o mais interessante de tudo é que diz para a mulher sujeitar o marido e o marido amar as esposas, né, e não tratar com amargura. Nós vamos ver mais para frente, estudando o que Deus quer dizer com a sujeição, né, qual é a sujeição que Deus pede e qual é o amor que Deus pede para os maridos também com a esposa. Nós vamos ver um pouco mais para frente. É que hoje nós temos um conceito muito complicado nessa situação. Porque diante dessa regra que foi dada por Deus para as mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor, por muito tempo os maridos tomaram essa sujeição e oprimiram as esposas, de forma que o Senhor não mandou, né? Eles interpretaram mal essa escritura e usaram isso. E isso causou uma revolta feminina, porque por muitos longos anos as mulheres sofreram essa opressão, dizendo que era obedecendo o mandamento do Senhor. E isso trouxe uma revolta muito grande e então passou para o outro lado. As mulheres não aceitam nenhum tipo de governo do marido, nenhum tipo. Então a gente precisa entender o que Deus quis, que seria uma bênção. E quando a gente interpreta mal a palavra do Senhor, Satanás faz com que isso se transforme numa maldição. Que esse evangelho, do jeito que é colocado hoje no mundo, se tornou uma maldição. E por isso se tornou uma rejeição do lado das mulheres e no final até alguns homens, né? Então nós devemos buscar a sábia orientação de Deus, o que ele disse nessas palavras realmente. Interessante que, como eu disse anteriormente, né, qual a melhor forma de entender o seu papel no relacionamento, tanto marido quanto mulher? Se aproximando de Jesus, né? Então nós precisamos ter uma comunhão pessoal, antes de ter um relacionamento em conjunto, uma comunhão pessoal. Então o marido tem que ter uma comunhão pessoal com Jesus e a esposa tem que ter uma comunhão especial com Jesus. Os dois ali, cada um individualmente, para depois os dois possam buscar juntos o verdadeiro propósito do casamento. Porque esse verso, só esse verso, já resumiria muita coisa. Porque assim, o que acontece? Quando um marido lê isso daqui, ele tenta sujeitar a esposa a ele. Mas não é isso que está dizendo aqui. O dito é para a mulher. Então o marido tem que buscar a frase que está sendo dirigida a ele, e não a que está sendo dirigida à esposa. O marido chega na esposa e diz, você tem que se sujeitar a mim. Ao contrário, o marido tem que chegar e aqui, qual que é a frase para ele? Marido, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Essa é a parte que ele deve buscar cumprir. A da esposa é ela que tem que estudar.
e a dele, ele tem que estudar. O marido não deve exigir sujeição. E por quê? Assim como a esposa não precisa ficar exigindo amor. Cada um estuda a sua parte. Se cada um exercer a sua parte, o casamento vai ser perfeito. Mas o que Satanás fez? Ele fez o homem se ater na parte da mulher. E a mulher se ater na parte do marido. Quando Deus dá a ordem vem direta para cada um. Não é para o marido passar a ordem para a esposa e nem para a esposa passar a ordem para o marido. O marido deve buscar se ater a parte dele e a esposa a parte dela que está na Bíblia. Comentando mais um pouco, né, apenas complementando, o que acontece muitas vezes hoje é que a gente não fica no nosso lugar, né? A gente não ocupa a posição que Deus designou, tanto para o homem quanto para a mulher. A gente quer ocupar a posição de quem? Do inimigo, muitas vezes. Por quê? Porque é Satanás que tenta desunir os casais. Porque Deus, ele quer que os casais sejam unidos. Lá no Éden, quando Adão e Eva estavam juntos, estava tudo correndo bem. Mas aí o inimigo veio, Eva se separou, e aí começou toda a conversa. Então a gente vê que todo o problema do casamento é quando? É quando o marido e a mulher eles estão em desunião, que é onde Satanás ele consegue trabalhar. E Deus vem falando, se o marido e a mulher estiverem unidos, vocês têm que ler a Bíblia, né? Todos nós. O marido e a mulher que estão tendo problema, dificuldade, eles têm que sentar, tirar o orgulho de lado, se humilhar os dois, falar, olha, a gente precisa entrar no consenso. Porque se todos nós soubéssemos o quão grande é a influência de um marido e de uma esposa bem ordenada no Senhor, que reflete o caráter de Cristo perante o mundo, se a gente soubesse quão grande faz essa diferença, hoje os casamentos seriam melhores. Hoje teriam menos desuniões. E voltando a essa questão ainda da sujeição, quando um homem senta com outro homem e ele diz assim, mas a sua mulher não é submissa, ele já está no papel que não é para ele. Ele tem que, qual é o conselho dele para o marido? Olha, você precisa amar a sua esposa. Ah, mas ela é... Esquece, essa é a parte dela. Nós temos que conversar sobre a nossa parte. Você tem que amar a sua esposa como Cristo. Você tem que fazer de forma que ela não fica triste, que aqui fala assim, não a trate com amargura. De uma forma que a tua esposa seja feliz ao teu lado. Você precisa olhar na vida o que vai suavizar o caminho dela. Por quê? É daí o homem deve buscar, junto com os outros homens, o que o homem tem que fazer. E não se ater ao que as mulheres têm que fazer. Então, as mulheres, procurar com as mulheres como significa isso. Mulheres sujeitem-se aos seus maridos. Interessante que o reino dos céus, né, Jesus, quando esteve aqui nessa terra, mostrou muito bem para nós como que é o reino dos céus, como será ou como é. Né? E o reino dos céus é sobre servir, né? Sobre ser servo. E às vezes nós somos servos aqui para todo mundo e muitas vezes não queremos ser servo para a esposa. Queremos que a esposa seja nossa serva, mas não queremos ser servo da esposa. E quando eu digo ser servo, é no sentido de ser um bom cristão com a esposa. Ser servo que Jesus quer de nós é que nós sejamos bom cristão para as outras pessoas. E às vezes nós somos bom cristão para os nossos amigos, para o patrão, para as pessoas aí fora. E Deus quer isso de nós, que nós sejamos bom cristão com todos. Mas a única pessoa que seria aquela que deveria aliviar os nossos fardos, nós não somos bom cristão. Né, os maridos. E da mesma forma as esposas. Muitas vezes as esposas são boas cristãs para todo mundo aí fora. E muitas vezes quando chega no marido não quer servir. Né? Não quer ser uma boa cristã ali no lar. É por isso que Deus pede, interessante, o Henrique comentou sobre isso um pouco. Lá no Éden, por que era perfeito? Porque Adão e Eva eram juntos. Então nós podemos entender que quando Adão e Eva estavam juntos com Jesus, porque Jesus vinha visitar eles na viração do dia, passava um bom tempo com eles. Então, quando Adão e Eva estavam junto com Jesus, Satanás não tinha poder sobre eles. Da mesma forma aqui, quando marido e mulher estão juntos, unidos, em um propósito, né, em um pensamento, com Jesus na vida deles, Satanás não tem poder sobre essa família. Satanás se apodera das famílias e quer destruir as famílias, porque essa é a maior arma de Deus aqui na Terra, né, as famílias. E ele quer destruir isso. Como que ele faz isso? Separando. Né? Da mesma forma, os predadores entendem isso. Eles não atacam em bando, eles esperam um se desgarrar para atacar. Da mesma forma, Satanás. Quando o marido e a mulher estão unidos com Jesus, ele não ataca. Ele espera um fraquejar ou surgir algum sentimento ruim, alguma coisa ruim, um se afastar do outro para poder atacar. E é aí que ele vai vencer. E quando ele ataca, quando ele faz o casal adversário entre si, os filhos ficam à mercê de Satanás. A família, né? Por quê? Porque quando, nesse sentido, o homem demonstra amor à mãe, ele fortalece o laço da família inteira. Porque o filho aprende a amar o pai quando o pai demonstra o amor pela mãe. Então ele aprende a amar o pai. E até a reverenciar quando o pai demonstra esse amor pela mãe. É interessante que Jesus, quando ele passou aqui por essa terra, por isso que eu digo que o casamento é uma escola onde nós nunca vamos se formar, né? O casamento é uma escola onde nós nunca vamos se formar, sempre vai ter a aprender. Jesus, quando esteve nessa terra, a felicidade dele, a alegria dele era fazer o bem para as outras pessoas. Então, quando ele recitava, quando ele curava, quando ele falava de Deus, que ele via as pessoas felizes e alegres, aí ele estava feliz e alegre. E nós, muitas vezes, deveríamos ser assim, né? E somos assim. Quando eu faço alguma coisa que a minha esposa fica feliz, eu fico feliz.
Então, assim, a nossa felicidade deve estar ligada com a do nosso cônjuge. Da mesma forma, a nossa esposa, quando faz uma comida, né, um alimento que nós gostamos, isso deixa nós felizes, então ela fica feliz. Nossa, amor, essa comida, né, esse alimento tá uma delícia. E ela fica feliz do elogio. Da mesma forma, a esposa, né, quando você chega cansado, fala assim, nossa, meu amor, hoje você trabalhou tanto para trazer o sustento para casa, tô tão feliz. E isso deixa nós felizes e dá alegria para continuar. Agora, se for um lar onde só tem tristeza, palavras rudes, dificuldade, nenhum nem outro vai ter alegria para continuar, né? Quando sai uma noite de chuva forte e tem alguém doente na casa e o esposo sai, né, para buscar o remédio ou para buscar uma ajuda, isso mostra uma segurança para a família, passa uma segurança. Ele exercendo a função de proteger, né, porque a proteção da família tem que vir do esposo. Agora, quando ele deixa a esposa exercer isso daí, ela vai exercer, mas a família se sente vulnerável. O interessante é que o patriarca e o profeta traz para nós que o problema de Eva foi querer ser mais do que era o lugar dela, né? Enquanto ela estava feliz ao lado de Adão, os dois iam bem e havia paz no mundo. A partir do momento que Eva quis ser mais do que Adão, e no sentido do quê? A serpente diz para ela, agora você vai ter conhecimento do bem e do mal. Adão não tinha isso, ela quis ser mais do que Adão, conhecer mais, saber mais do que Adão. Não ser igual, porque ali no Éden eles eram iguais. Ela quis ser mais do que Adão. Então ali que foi onde ela caiu. E da mesma forma, o livro traz para nós que hoje em dia existe isso. Quando as mulheres querem ser mais do que os homens, aí é que elas caem. E da mesma forma os homens, quando eles querem um papel que não é aquele que é o seu papel, aí eles também caem. É isso que nós devemos entender. Deus deixou para nós bem claro, estabelecido o que nós devemos fazer, né? Homens, amai as suas esposas, tratando elas bem. E mulher, respeitem os seus maridos. Se nós fizermos isso, vai tudo bem. É uma supremacia, né? A disputa do ser humano pela supremacia. Não, eu quero ser mais. Não, eu quero ser mais. Na organização de Deus, nenhum foi mais do que o outro. Mas, na verdade, ele colocou para ter uma harmonia. O plano dele era para ser harmonioso. De uma forma que o homem ia proteger a esposa e a esposa ia amar e reverenciar o marido. Mas proteger de um todo. Não é assim, briga, como as pessoas pensam. Proteção é proteger de briga. Não. É ele ser o esteio da família. A esposa pode descansar e confiar que o meu marido... Não. Aconteceu algum problema, eu tenho uma colega, uma amiga, que ela sempre me dizia assim, eu nunca me preocupo com nada, eu sei que o meu esposo resolve tudo. Qualquer problema que acontecer, ele vai ter a solução, quer seja financeiro, quer seja qualquer obstáculo na vida, né? E uma vez a gente tinha entrado em um lugar e o carro atolou. E como ela era do sítio e a gente ainda não era tão acostumada, eu perguntei pra ela, e agora, como que faz? Ela falou, não sei, nunca me preocupei com isso, com meu esposo eu não tenho problemas. Então, assim, ela tinha uma total confiança na direção dele. E se o esposo estivesse lá, tinha resolvido o problema mesmo, né? Sim. E eu queria comentar sobre essa parte aí também, porque a esposa, ela pensando assim, muito provavelmente o marido dela pensava o quê também? Não, eu não preciso me preocupar com a comida, por exemplo, porque eu sei que a minha esposa vai preparar algo saboroso para nós. Se for visita lá em casa, eu sei que vai dar certo, a gente se organiza. Questão de roupas, veste, questão dos filhos. Ele não se preocupa com isso. Aí o que educação, aí o que acontece? Ele exerce a posição dele, né, ocupa o espacinho dele, ela ocupa o espacinho dele, e é igual como foi lá no Éden, que Adão ocupava o espacinho dele, que Deus designou, e Eva também ocupava o espacinho dela, e tudo ia cooperando. E Satanás não tinha poder sobre eles. Não tinha poder. Interessante que o mundo tem uma frase, né, um ditado que diz que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher, e isso é verdade, né? E o interessante é que o homem só vai ser grande se tiver uma mulher por trás. E da mesma forma, a mulher que é dessa forma, ela se torna grande. E é isso que nós devemos entender, colocar tanto na cabeça do homem quanto da mulher. Às vezes a mulher ela não quer fazer o marido dela ser grande para que ela possa ser grande. Porque Provérbios diz que a mulher virtuosa, né, o seu marido se assenta na porta da cidade com os prefeitos, né, e conversa com eles. Então às vezes a mulher não quer ser grande colocando o marido dela à frente. Às vezes ela quer ser grande, maior do que o marido. E aí é que tá o declínio. E muitas vezes o marido ele se torna grande por ajuda da mulher e esquece dela. Aí também que tá o declínio da família. Se o marido é grande, ele tem que saber reconhecer quem foi que ajudou ele a chegar lá. E da mesma forma a mulher, se ela quer ser grande, ela tem que entender que ela tem que colocar o marido lá, auxiliar o marido. Então às vezes as mulheres falam assim, eu louvo ao Senhor mesmo, não que não tenha que louvar, né? Eu louvo ao Senhor mesmo porque o meu marido não sabe. Mas você já parou para tentar ajudar o seu marido a aprender a louvar o Senhor, para que vocês possam louvar junto? Porque senão seu marido vai ficar sentado lá e você louvando e ele tá negligenciando uma parte. A sua parte é ajudar ele, né? E da mesma forma, aí o marido chega lá, louva aquele louvor bonito e fala assim, eu só tô aqui hoje graças à minha esposa, porque ela é melhor do que eu e me ensinou a ser assim. Olha só que maravilha. É porque assim, Deus queria isso. Por isso que ele coloca lá em Provérbios, né? E que a mulher sábia edifica a casa, que quem tem uma mulher sábia vai se assentar na porta da cidade. E o seu marido a chama de bem-aventurada, né? Por quê? Porque ele sabe que veio, não é dela, mas Deus deu uma visão diferente para a mulher. E a mulher sábia, ela edifica a casa, ela conversa com o marido e ele ouve os conselhos dela. Sim. Agora, tem marido que ele estabelece uma competição, então ele não quer ouvir a esposa. Sim. Não, só porque veio dela.
E às vezes ela está dizendo uma coisa que vai ajudar ele, mas ele não quer. E no plano de Deus, não. Ela deve falar com ele, ele deve ouvir ela. E a gente tem essas referências, como na esposa de Nabal, né? Que ela nem foi falar com ele, porque falou, não, quando ele fica assim, não tem nem como falar com ele. E ela tomou uma decisão que foi o que salvou a família inteira. Mostrando, pela experiência na Bíblia, que a posição do homem, ela é ocupada pela mulher quando o homem se negligencia. Por que Abigail precisou fazer aquilo? Porque ele não era um bom marido. Nabal não agiu como o administrador da casa. Ele foi insensato. Pela atitude dele, teria morrido a família inteira. Então, assim, o homem deve deixar sempre a porta aberta e dar ouvido à esposa. Analisa junto, né, as dicas, os conselhos dela. Não é que ela é mais sábia do que ele. Não. É que Deus colocou duas cabeças junto para somar. Exatamente. A lição é clara quando diz para nós que depois do pecado, Deus colocou o homem como cabeça. Né? Cabeça ali da família. O homem é a cabeça da família. A lição é clara sobre isso. E a lição é clara também ao nos dizer que a mulher deve se sujeitar ao marido. E a lição é clara também ao nos dizer que o marido deve amar sua esposa. Então, assim, não adianta a mulher questionar, porque ela vai estar brigando com Deus. A questão do homem ser o cabeça. Fala assim, não, mas não é isso. Deus deixou claro. E também não adianta o homem achar que é o cabeça se ele não for um homem segundo os princípios da Bíblia, segundo os princípios de Deus. Ele não segue nada que Deus pede para que ele faça e ele exige tudo que ele tem direito. Né? Eu não tenho dever nenhum, só tenho direito. Não vai ser dessa forma. Então Deus deixa claro, o homem é o cabeça se ele estiver seguindo aquilo que Deus colocou. A direção que Deus colocou, ele é o cabeça e pronto. Porque um homem que ama a sua esposa, ele não vai pedir nada que deixe ela triste, que deixe ela infeliz. Né? Ele não vai obrigar ela a fazer nada que não seja de acordo com a vontade dela, para deixar ela triste e infeliz. E a mulher que é sujeita ao marido, ela vai entender que ele é um instrumento usado por Deus para que a sua família avance rumo ao céu. Né? Eu queria deixar aqui o meu último comentário, que é o meu apelo, acredito que para todas as pessoas que estão nos escutando, que muitas vezes a gente lê essa lição aqui e a gente se pega na nossa vida. A gente fica pensando, puxa vida, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. E Deus, ele deixou a palavra dele para nós estudarmos, para nós entendermos. Só que na nossa vida existem situações adversas. A vida de ninguém é igual. Então muitas vezes a gente olha para algum casal aqui na Terra, a gente fala, nossa, eu queria ser igual a eles. Mas eles passam por situações na vida deles que Deus permite eles passar, e eles passam da forma que eles entendam que eles devem passar. Não significa que porque eles estão fazendo assim, você deve fazer assim também. Porque o mundo, se você for procurar escutar as pessoas, você vai ter diversos conselhos. Se você procurar os irmãos, seus pais, você também vai ter diversos conselhos. Mas existe um único conselho, que é um lugar só onde você não erra, que é perguntando para Deus. Falar, Senhor, como eu devo tratar a minha esposa, como eu devo tratar o meu marido, porque eu sei que na Bíblia está escrito isso, que eu tenho que amar ela, eu sei que na Bíblia está escrito que eu tenho que me sujeitar, que eu tenho que respeitar ele, mas ó, eu tô tendo esses problemas, o meu orgulho está assim, as minhas dificuldades estão assim, como que eu vou fazer? Então me ajuda. Porque se nós nos apegarmos a Deus, se o marido e a esposa procurar a direção em Deus, eles têm mais chance de dar certo. Porque às vezes acontece da gente escutar alguma coisinha, não entende o contexto, tenta colocar no nosso casamento e acaba piorando. Porque o inimigo, ele tenta usar de tudo. Então, às vezes, mesmo a gente tendo a palavra certa, por exemplo, pro marido diz que ele tem que amar a esposa. E se a esposa falar, você tem que me amar, você tem que me amar, dependendo da forma que ela falar, ela tá mais atrapalhando do que ajudando. Então a gente tem que pedir direção para Deus. Amém. E a mesma coisa, se o marido pedir para a esposa, você tem que ser sujeita, eu que tomo as decisões. Ele tem que se ater ao papel dele. E aí, buscar em Deus. O quê? Minha esposa não se sujeita de jeito nenhum. E eu tô seguindo o conselho de Deus. Então você se ajoelha e diz, Senhor, me ajude a exercer a minha função corretamente e que ela venha por amor. Aceite a parte dela e viva a parte dela de acordo com a tua vontade. Faz do nosso casamento um casamento perfeito. Amém. Nós temos que entender que nem Deus obriga que nós amemos a ele. Ele pede amor, mas não obriga. Da mesma forma, um homem não tem que obrigar a sua mulher a ser sujeita e nem a mulher obrigar o seu marido a amar. Eles têm que orar para Deus, né, e fazer a sua parte, assim como foi colocado. Cada um tem que ver o seu papel. Não, eu tenho que amar e eu tenho que me sujeitar. Então eu vou buscar isso. Chegamos ao fim de mais uma lição. Gostaria de mandar alguma saudação especial? Gostaria de mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, mas em especial para as pessoas que eu não mandei abraço ainda. Eu gostaria que vocês, por gentileza, comentassem e escrevessem, olha, os vídeos têm sido bons para mim, contar algum testemunho e pedir um abraço para a gente poder mandar um abraço para você, meu querido. Eu mando um grande abraço a todos os ouvintes e que Deus abençoe a cada um e que nós possamos compreender o plano de Deus para a nossa vida e aceitar, custe o que custar, seja fácil ou seja difícil, mas que nós venhamos olhar para o nosso papel, né? E buscar fazer a vontade de Deus.
Eu gostaria de mandar um abraço especial para minha esposa, né? Tô sempre mandando um abraço especial para ela. Como a gente tá falando de relacionamento, não poderia deixar de mandar um abraço para ela, dizer que ela é uma bênção de Deus na minha vida e que nós dois vamos procurar crescer junto por amor um ao outro e por amor a Deus. Gostaria de mandar um abraço especial também ao nosso irmão Gabriel. Ele disse que vai assistir os nossos vídeos, se inscreveu no canal. Gostaria de mandar um abraço para você, meu irmão, e que a paz de Deus esteja com você. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nós vamos ter o congresso em Martinópolis, né, que vai ser 10, 11, 12 do mês 7. E o tema do nosso congresso vai ser por que Jesus ainda não voltou, senão agora quando? Estão todos convidados. Quem tiver desejo de comparecer ao nosso congresso em Martinópolis, deixa aqui o recado, vai ter um número aqui, entre em contato com esse número, né, que nós vamos estar esclarecendo dúvidas. Que Deus abençoe a todos e até o próximo Lições para a Vida Cristã.